Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Lício Medeiros e você está no melhor curso, o curso Replay. Vamos dar continuidade ao curso de funções na parte de matemática, certinho? Então vem comigo que agora a gente vai aprender sobre gráficos de uma função, certinho? De olho na tela, gráficos de uma função. Para isso, vamos definir uma função f. Olha só, a gente aprendeu na aula anterior que a função f, nesse caso, ela tem como domínio o conjunto A e o contradomínio o conjunto R, é o conjunto dos números reais. De modo que a lei de formação dessa função é x mais 2, olha só, x mais 2. Beleza, com o domínio A sendo o conjunto de 0 a 3, tá bom? Iremos construir o seu gráfico. Gente, como é que a gente constrói o gráfico dessa função? Essa função foi definida com a lei de formação x mais 2, que nós podemos até chamar esse f de x de y. Ou seja, o y é o cara do contradomínio que se relaciona com o cara do domínio. Perfeito? Para isso, o que eu te dou de dica? Você vai escolher números para substituir nesse valor x e descobrir um correspondente y. Para isso, você organiza numa tabelinha, olha só. Você tem aí a tabelinha, uma tabelinha com x e com y, certinho? Olha só, x, y. Por exemplo, eu, professor Lício, escolhi aqui os números 0, 1, 2 e 3. E eu descubro, assim, um correspondente no contradomínio, no B. Olha só. Esse cara aqui, o 2, ele é a imagem do 0. Lembra daquele diagrama de flechas que a gente fez na aula passada? O 0, ele se relacionaria com uma flechinha com 2. Mas, professor, por quê? Observe bem. Se você tem f de x igual a x mais 2, no lugar do x eu coloco o 0. Então, vai ficar assim, ó, f de 0 igual a 0 mais 2. 0 mais 2 é mais conhecido como o quê, professor? Como 2, né não? 0 mais 2 é 2. Ou seja, o 0 tem imagem 2. E assim por diante você continua. Ó. F de 1 é igual a 1 mais 2. Isso aqui é 3, olha só. Ou seja, o 1, por essa relação, por essa função, ele tem uma imagem no 3. E assim por diante, F de 2, já vou fazer direto, é o 4. E o f de 3, que é o 5, tá aqui. Galera, para ficar claro, toda função ela é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Fica com essa dica e não esquece por nada. Vamos para frente, olha só. Beleza, professor, você pega aí os pares ordenados, né? Isso, você pega os pares ordenados, que no caso aqui, ó, o par ordenado é 0 e 2, o par ordenado aqui é 1 e 3, o par ordenado aqui é 2 e 4 e o par ordenado aqui é 3 e 5. E aí você agora, como você tem pares ordenados, fica melhor de representar esses pares ordenados no plano cartesiano. Olha só, eis aí o plano cartesiano. Aqui nós temos o eixo Y e aqui nós temos o eixo X. Tá bom? Show de bola. Vamos representar esses pares ordenados no plano cartesiano. 0 e 2, por exemplo. O x é 0 e o y é 2. O x sendo 0, está aqui, bem na origem. O x é 0, só que o y é 2. Então, você sobe para o y2. Então, o ponto, vou até botar de uma corzinha vermelha aqui, ó. Esse ponto 0 e 2 é o primeiro ponto que a gente caracterizou no plano cartesiano. Agora nós vamos para o ponto 1 e 3, tem coordenadas 1 e 3. Ou seja, você vem no x no 1 e no y no 3, né? Então você sobe assim, ó, de maneira perpendicular a x, de maneira perpendicular a y. Ei, esse pontinho vermelho que eu acabei de construir, ele é o ponto de coordenada 1 e 3. E assim você continua, 2 e 4, ó, 2 e 4. Você sobe, ó, e você vai, ó, pam, marcou o ponto. Assim por diante, 3 e 5. Professor, se eu quisesse ter botado mais pares ordenados, dava? Dava. Só que no caso, aqui, a
função foi bem definida para o conjunto domínio 0 e 3, ou seja, são números entre 0 e 3. Nesse caso, você vai colocar aqui o par ordenado 3 e 5 para finalizar. Ó. O pontinho vai ser bem ali. Beleza? Certinho. O que você percebe aí? Você percebe que esses pontos estão alinhados. Para você construir o gráfico desta relação aí, você simplesmente pode ligar esses pontos. Olha só. Ligando esses pontos aí, você ganhou o quê? Um segmento de reta. Ou seja, esta relação, ela é definida, o seu gráfico é definido através de um segmento de reta, onde o domínio dessa função está aqui entre 0 e 3, ó. Então, eu vou pintar de azul o domínio, olha só. Isso aqui é o domínio desta relação. Domínio, tá bom? Vou botar aqui, ó, domínio. Gente, não esqueça essa dica, porque se uma questão de vestibular te dá o gráfico de uma relação, de uma função, e você tem que descobrir o domínio, você vai olhar justamente para aquela parte de x onde a função está bem definida, onde a relação está bem definida. Beleza, agora eu vou colocar de uma corzinha roxa a imagem. Olha só. A imagem, você percebe por essa relação que ela foi definida do 2 até o 5, ó. Ó, beleza? Do 2 ao 5, você tem aqui a imagem. Olha só. Imagem. Olha só. Imagem. Certinho? Então, de fato, você descobre, através de um gráfico, uma relação ou uma função, o domínio e a sua imagem. Aí eu me arrisco a falar aqui que o contradomínio desta função, dessa relação, seria quem? Seria o conjunto dos números reais. Tá bem aqui já desde o início, ó. Beleza? Certinho? Então seria toda a reta do eixo das ordenadas. Você lembra que y é o eixo das ordenadas e o x é o eixo das abscissas. Beleza? Show de bola? Então não esquece essa dica. Caiu questão no vestibular, onde você tem o gráfico da função ou da relação e ele te pede o domínio e a imagem, rapidamente você vai saber e descobrir. Beleza? Fica ligado, porque aqui no Replay você tem as melhores dicas para aprovação em qualquer concurso e vestibular. Beleza? Tamo junto, fica comigo e me acompanha porque nós temos muito mais sobre funções. Valeu, galera!